colocou no nosso coração, amém? Queridos irmãos, é rápido os tempos, utilizando e fazendo uso da leitura que lemos, os irmãos, chamando a atenção de todos, eu queria que, é necessário que nós entendamos uma coisa. A carta que Paulo escreveu aos Romanos, ela é uma carta ímpar no cânon, ou seja, dentre os 66 livros das Escrituras. Há quem diga, certo escritor, falando sobre a epístola aos Romanos, ele diz o seguinte: se pegasse toda a Bíblia e perdessem todos os escritos, se restassem apenas o livro de João e a epístola de Paulo aos Romanos, seria suficiente para salvar o mundo todo. Porque a mensagem que contém nessa carta, ela é uma mensagem poderosa. Porque, veja, irmãos, eu quero que os irmãos entendam isso, já já eu vou chegar, eu quero falar só sobre dois versículos, 17 e 18, mas eu preciso introduzir desse modo para que os irmãos entendam. Porque, veja, a carta de Paulo aos Romanos, ela deu início a um processo, deu início a um evento que fez com que você estivesse aqui no dia de hoje. No ano de 1517, um certo monge da Igreja Católica, por nome de Martinho Lutero, ele, devoto que era, ele entendia que a salvação se dava a partir do pagamento de indulgências. Martinho Lutero, ele era tão fiel na crença que tinha, que ele confessava os seus pecados diariamente e solicitava o martírio que necessitava pagar para poder anular ou trazer, dar em troca aquele pecado. Martinho Lutero, ele foi um homem tão fervoroso na doutrina que cria, no pensamento da salvação pelas obras, que ele não media esforços para servir a Igreja Católica no século XVI, como ele serviu, até que certo dia ele decidiu que para servir a Deus com total dedicação como ele queria, ele precisava conhecer as Sagradas Escrituras. E ele começou fazendo um estudo analítico das Sagradas Escrituras. E em determinado momento ele estava lendo a epístola de Paulo aos Romanos. Aí ele tomou um choque de realidade dizendo, mas espera aí, deixa eu entender uma coisa. No meu pensamento, salvação é a partir de algo que eu dou a Deus, uma indulgência ou um martírio, ou qualquer coisa que pode me levar à salvação. Mas o que está escrito aqui é totalmente diferente. Porque enquanto uns pregam que a salvação é em troca de algo, o que está dizendo aqui é que eu não merecia esta salvação, eu não merecia este sacrifício, mas o meu Deus, pela sua graça poderosa, enviou o seu Filho para morrer por mim na cruz do Calvário. Aí o que acontece, irmãos, isso aqui é emblemático. Ele, quando leu esta carta, ele começou a receber um trabalhar do Espírito Santo, e no dia 31 de outubro de 1517, ele disse, chega. Ele vai até a catedral principal de Wittenberg e fixa nas portas suas 95 teses, resumindo em 5 solas que diz, somente as Escrituras, somente a palavra de Deus transforma o homem. Somente por Jesus Cristo, porque foi Ele que fez a obra de salvação na minha vida. Somente a graça, porque homem nenhum pode pagar a salvação. Somente a fé, porque nós devemos crer naquele que nos salvou. E somente ao nosso Deus seja dada toda a glória. Então a carta que Paulo escreveu aos Romanos, ela não é qualquer cartinha não, ela é uma carta muito poderosa, porque Paulo começa escrevendo, Romanos capítulo 3, versículo 23, quem não conhece? Quando ele diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí no 24 ele fala, mas pelo sacrifício de Cristo, as coisas começaram a tomar um rumo totalmente diferente.
Então, deixa eu falar um negócio para você aqui, que a gente está no século XXI e não pode ter mais enrolação, porque Jesus Cristo está voltando aí. Para de coisa, irmão. A gente está aqui é pela graça. Se a gente canta é graça, se a gente prega é graça, se a gente fala em línguas estranhas é graça, se a gente vai para a igreja é graça, se a gente tem saúde é graça, e se a gente vai morar no céu é pela graça. Volta para cá, irmãos. E Paulo ensina isso aos romanos. Capítulo 5 de Romanos, olha a mensagem. Porque pelo pecado de um homem só nós fomos condenados à morte. Mas pelo sacrifício de um. Nós recebemos a vida eterna. Porque ele fala, em Adão, morte. Mas em Jesus, vida. Mas para receber a vida, a gente precisa estar enxertado na videira. Entenda, isso aqui é interessante, irmãos. Os irmãos da roça, se eu estiver errado, me corrija. Me perdoe porque eu sou da cidade. Eu nunca furei a terra para botar uma semente de milho. Mas veja, certa vez eu li sobre o enxerto. O enxerto é o quê? Você pega uma árvore de um tronco, de um caule, abre uma ferida naquela árvore e pega um pedaço de tronco de outra árvore e coloca ali naquela ferida, né? Faz a emenda, porque nos dois e deixa lá. Aí a tendência do enxerto é que uma árvore se una a outra com um processo que vai levando um tempo. Não é assim? Eu estou errado? Aí, isso aqui é interessante porque a gente fala, nós somos enxertados. Para ser enxertado uma árvore na outra, primeiro, a árvore que vai receber aquele pedaço que não faz parte dele, ela precisa ser o quê? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você não entendeu, não? Vou explicar. Jesus Cristo padeceu, morreu, derramou o seu sangue para a gente que não prestava ser enxertado nele começar a receber a seiva verdadeira. Volta para cá, irmãos. Aí chega no capítulo 8. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 8. Está escrito assim, ó, presta atenção. Ele explica tudo sobre o que é graça. Mas o que é graça? O que é graça? A favor e merecido. Ele explica tudo o que é graça para no versículo 1 do capítulo 8 ele fala o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Entenda, isso aqui é interessante. Nós estamos enxertados onde? Na videira verdadeira. E na videira verdadeira só sai o quê? A seiva que traz a vida. Essa seiva que traz a vida implantou em nós o Espírito Santo da promessa que a cada dia nos santifica, nos regenera e vai nos preparar para naquele dia a gente morar no céu com Jesus Cristo eternamente. Não é assim que a palavra de Deus diz? Então entenda uma coisa, meu filho, presta atenção, versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou do pecado e da morte. Mas volta para cá. Versículo 17. Mais 10 minutinhos e eu termino, tá certo, moço? Só me ela por 10 minutinhos. 10 minutinhos. Versículo 17 diz outra realidade. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele fala o seguinte: olha. Versículo 15, né? Nós não recebemos espírito de escravidão, mas recebemos o espírito de adoção de filhos, para o qual hoje clamamos Abba, Pai. Abba é uma expressão aramaica que quer dizer paizinho. No nordestês é painho. Versículo 16. E o mesmo Espírito, Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo, testifica com o nosso Espírito, Espírito com E minúsculo, que somos filhos de... Agora isso aqui é muito forte, irmão. E se somos filhos,
logo somos também herdeiros. Essa mensagem aqui é importante, que Paulo fale essa frase, que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, para aquilo que ele quer passar no versículo 18. Porque, olha, se nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, logo entendemos que aqui nessa terra não possuímos nenhuma herança. Vou repetir, se nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, onde é que é a cidade de Deus? O céu. Então, se eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo, nessa terra eu não possuo nenhuma. Filipenses capítulo 3, versículo 20, porque a nossa pátria não está aqui, mas está nos céus, onde esperamos o seu Filho, que transformará o nosso corpo para ser conforme o seu corpo glorioso. Calma que a gente vai chegar lá. Então, se eu sou herdeiro de uma cidade maior, que cidade é essa, irmãos? O céu. Aí vem o versículo 18. Porque eu estou certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser manifestada. Você pode dar uma glória a Jesus? Você pode levantar a sua mão para o céu? Porque é uma corrida desenfreada, irmão. Ah, não, é porque, olha, eu tenho uma Hilux. Ah, você tem uma Hilux? Que coisa boa, você tem uma Hilux, mas é um carro luxuoso, é confortável. E você, não, eu tenho uma Mercedes. Eu comprei essa Mercedes, paguei à vista. Não parcelei, nem financiei a Mercedes. Vê só, mas e você, não, eu não tenho Mercedes, não tenho Hilux. Mas eu tenho 20 casas de aluguel aqui, que meu pai deixou para mim, essas 20 casas de aluguel. Aí quando vem falar com o crente, o que é que você tem? Rapaz, eu não tenho nada não, ando de ônibus. E você é feliz? Sou, mas você não quer deixar nada para o seu filho? Eu já deixei. Você deixou o quê? Eu deixei a salvação e uma herança que tem lá no céu, que é muito maior do que Hilux, Mercedes, casa, apartamento, avião, jatinho. Mas por que é maior? Porque primeiro ela me dá paz nessa vida, e na próxima me faz viver eternamente com ele. E Paulo, irmãos, foi o escritor bíblico que mais falou sobre isso. E aqui eu finalizo, viu, irmão? Já são 9h05, meu Deus. Certa vez eu tava pregando na igreja, aí o pastor mandou assim, ó, vai até 9h15, eu disse, eu não consigo. Pastor, eu sou pernambucano, se eu não terminar 9 horas, eu começo a ter um tremelique dentro do... Mas eu vou terminar. Paulo foi o escritor, irmãos, que mais falou sobre isso. Paulo, ele escreve aqui, ó, as aflições dessa vida. Olha, isso aqui é interessante, porque a aflição vem da mesma raiz do pensamento de tribulação. Tribulação é moer, é espremer. Então, quando nós estamos aflitos, nós estamos sendo espremidos, nós estamos sofrendo. Mas Paulo, ele sempre falou, olha, presta atenção, nesta vida, nós vamos sofrer, nesta vida nós vamos padecer, mas quando chegarmos lá, não tem nada que compare o que a gente vai receber. Porque ele falou aqui, ó, se as aflições não se comparam, eu acho que é 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, ele fala assim, ó, sabe por quê? Porque as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração e pensamento humano, são aquela que Deus preparou para os que o servem, para os que o amam. Aí eu leio isso, eu que como estudante da escatologia bíblica, eu entendo uma coisa, irmãos, que presta atenção, pelo amor de Deus, eu falo isso e me sento, presta atenção, pelo amor de Deus. Existem 3 textos na Bíblia que falam assim, ó, Romanos capítulo 5, versículo 9, porque fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, por isso seremos livrados dele da ira. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, porque esperamos do céu a saber Jesus, que nos livra da ira futura.
1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, fala assim, ó, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por Cristo Jesus. Aí quando eu leio isso, que eu entendo que Romanos capítulo 8, versículo 18 nos fala, ele está traduzindo assim no meu coração bem forte para eu dizer para você o seguinte, olha, presta atenção, as coisas vão piorar, as coisas vão apertar, as coisas vão chegar a um nível que você vai dizer, mas rapaz, Jesus não vai voltar não, mas brevemente... O que 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 fala, no momento, no mistério, no abrir e fechar de olhos, a gente vai escutar um alarido, a voz de arcanjo, a trombeta de Deus e Jesus Cristo no céu dizendo, vinde benditos de meu Pai, receber o reino que está preparado como herança desde a fundação do mundo e que Deus abençoe.